Bom dia, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar para o concurso da Marinha. A partir de agora iniciamos um novo eixo do edital, Comunicação Social. Essa disciplina envolve teoria da comunicação, análise dos meios de informação, funcionamento da mídia e compreensão dos processos comunicacionais na sociedade. Hoje vamos começar pelo primeiro tema fundamental, comunicação de massa e os componentes fundamentais da comunicação de massa. Para começar, precisamos entender o conceito de comunicação. Comunicação é o processo pelo qual informações, ideias, sentimentos ou significados são transmitidos de um emissor para um receptor por meio de um canal utilizando determinados códigos. Esse processo está presente em praticamente todas as relações sociais. No entanto, quando falamos em comunicação de massa, estamos nos referindo a um tipo específico de comunicação que ocorre em larga escala. Comunicação de massa é o processo de transmissão de mensagens para grandes audiências por meio de meios tecnológicos de difusão, como rádio, televisão, jornais, revistas, cinema, mais recentemente, internet e redes sociais digitais. O principal objetivo da comunicação de massa é alcançar um grande número de pessoas simultaneamente, muitas vezes dispersas geograficamente. Historicamente, a comunicação de massa surge com o desenvolvimento dos meios de comunicação modernos, especialmente a partir da expansão da imprensa no século XIX e da popularização do rádio e da televisão no século XX. Com o avanço das tecnologias digitais, esse conceito passou por transformações importantes, ampliando as possibilidades de interação e participação do público. Uma característica marcante da comunicação de massa é a mediação tecnológica. Diferentemente da comunicação interpessoal, que ocorre diretamente entre indivíduos, a comunicação de massa depende de tecnologias que permitam a disseminação da mensagem em grande escala. Essas tecnologias são conhecidas como meios de comunicação ou mídia. Outra característica importante é o alcance amplo da audiência. A comunicação de massa busca atingir públicos numerosos e heterogêneos, ou seja, pessoas com diferentes perfis sociais, culturais e geográficos. Por isso, as mensagens geralmente são estruturadas de forma mais generalista, buscando ser compreensíveis por diferentes grupos sociais. Também é importante destacar o caráter institucional da comunicação de massa. Normalmente, ela é produzida por organizações, empresas de mídia ou instituições que possuem infraestrutura técnica e profissional para produzir e distribuir conteúdo. Isso inclui redações jornalísticas, emissoras de rádio e televisão, produtoras audiovisuais e plataformas digitais. Agora vamos avançar para os componentes fundamentais da comunicação de massa. Para entender esse processo, diversos modelos de comunicação foram desenvolvidos ao longo do tempo, mas a maioria deles parte de elementos básicos que estruturam o processo comunicacional. O primeiro componente é o emissor. O emissor é quem produz e envia a mensagem. Na comunicação de massa, o emissor geralmente não é apenas um indivíduo, mas uma instituição ou organização midiática. Por exemplo, um jornal, uma emissora de televisão ou uma plataforma digital pode atuar como emissor. O segundo componente é a mensagem. A mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor. Ela pode assumir diferentes formas, como notícias, entretenimento, publicidade, informação educativa ou conteúdo cultural. A construção da mensagem envolve escolhas de linguagem, formato e narrativa. O terceiro componente é o canal ou meio de comunicação. O canal corresponde ao suporte tecnológico utilizado para transmitir a mensagem. No caso da comunicação de massa, os canais incluem meios tradicionais como rádio, televisão e imprensa, além dos meios digitais como sites, redes sociais e plataformas de streaming. Outro elemento fundamental é o receptor. O receptor é o público que recebe a mensagem. Na comunicação de massa, os receptores formam uma audiência ampla e diversificada. Diferentemente da comunicação interpessoal, o emissor geralmente não conhece individualmente os receptores, o que torna o processo mais impessoal. Também precisamos considerar o código. O código é o sistema de signos utilizado para construir a mensagem. Pode envolver linguagem verbal, imagens, sons, símbolos e diferentes formas de representação.
Para que a comunicação seja eficaz, emissor e receptor precisam compartilhar o mesmo código ou, pelo menos, códigos compatíveis. Outro componente importante é o contexto. O contexto refere-se às circunstâncias sociais, culturais, políticas e históricas em que a comunicação ocorre. O significado da mensagem pode variar dependendo do contexto em que é interpretada. Além desses elementos, muitos modelos incluem também o conceito de feedback ou retroalimentação. O feedback representa a resposta do receptor à mensagem. Na comunicação de massa tradicional, esse retorno era limitado, ocorrendo por meio de cartas, pesquisas de audiência ou telefonemas. Com o avanço das tecnologias digitais, o feedback tornou-se mais imediato e interativo, por meio de comentários, compartilhamentos e reações nas redes sociais. Outro conceito importante é o de ruído. Ruído corresponde a qualquer interferência que dificulte ou distorça a transmissão da mensagem. Pode ser um ruído físico, como falha técnica, ou um ruído semântico, quando a mensagem é interpretada de maneira diferente da intenção original do emissor. Portanto, quando analisamos a comunicação de massa, estamos observando um sistema complexo que envolve emissor, mensagem, canal, receptor, código, contexto e possíveis interferências. A interação entre esses elementos determina a eficácia do processo comunicacional. Para o concurso da Marinha, é importante compreender tanto o conceito geral de comunicação de massa quanto seus elementos estruturais. A banca pode cobrar definições, identificar componentes em modelos de comunicação ou pedir análise de situações envolvendo meios de comunicação. Compreender os fundamentos da comunicação de massa é essencial para entender como a informação circula na sociedade contemporânea e como os meios de comunicação influenciam a construção de opiniões, valores e percepções sociais. Dando continuidade ao estudo dos fundamentos da comunicação de massa, agora vamos aprofundar um conjunto de elementos essenciais para compreender como os processos comunicacionais são analisados na área da comunicação social. Os conceitos, teorias, objetivos, modelos, métodos e meios da comunicação de massa. Esses elementos formam a base teórica utilizada para interpretar o funcionamento da mídia e suas relações com a sociedade. Começando pelos conceitos de comunicação. Na área acadêmica, comunicação pode ser entendida como um processo social de produção, transmissão e interpretação de mensagens. Esse processo envolve interação simbólica entre indivíduos ou grupos e depende de códigos compartilhados para que a mensagem seja compreendida. A comunicação não é apenas transmissão de informação. Ela também envolve construção de sentido, influência social e formação de percepções coletivas. Na comunicação de massa, esse processo ganha características específicas, como alcance amplo, mediação tecnológica e organização institucional. Isso significa que as mensagens são produzidas por organizações ou instituições e distribuídas para grandes audiências por meio de tecnologias de difusão. Agora vamos falar sobre as teorias da comunicação. As teorias da comunicação buscam explicar como os meios de comunicação funcionam, como as mensagens são produzidas e quais efeitos elas podem gerar na sociedade. Ao longo do tempo, diferentes correntes teóricas foram desenvolvidas. Uma das primeiras abordagens foi a teoria da agulha hipodérmica, também chamada de teoria da bala mágica. Essa teoria surgiu no início do século XX e defendia que as mensagens da mídia tinham efeito direto e poderoso sobre o público, como se fossem injetadas na audiência. Com o avanço das pesquisas, percebeu-se que o público não é passivo e que os efeitos da mídia são mais complexos. Posteriormente surgiram teorias como o modelo dos efeitos limitados, que argumenta que a influência da mídia é mediada por fatores sociais, culturais e psicológicos. Dentro dessa abordagem, destaca-se o conceito de líderes de opinião, pessoas que influenciam a interpretação das mensagens dentro de grupos sociais. Outra abordagem importante é a teoria da agenda setting, que afirma que os meios de comunicação não dizem necessariamente ao público o que pensar, mas influenciam sobre quais temas pensar. Ou seja, ao selecionar e destacar determinados assuntos, a mídia define a agenda pública. Também temos teorias como o enquadramento, conhecido como framing,
que analisa como a forma de apresentação de uma notícia pode influenciar a interpretação do público. A escolha de palavras, imagens e contexto pode direcionar a forma como um acontecimento é percebido. Agora vamos abordar os objetivos da comunicação de massa. De modo geral, a comunicação de massa pode ter diferentes objetivos. Um deles é informar, fornecendo dados, notícias e conteúdos educativos. Outro objetivo é entreter, oferecendo conteúdos culturais e recreativos. Também pode persuadir, influenciando opiniões, comportamentos e decisões, como ocorre na publicidade e na propaganda política. Em alguns casos, a comunicação também pode ter objetivo formativo, contribuindo para a construção de valores sociais e culturais. Avançando para os modelos de comunicação. Os modelos são representações teóricas que ajudam a compreender como ocorre o processo comunicacional. Um dos modelos clássicos é o modelo de Harold Lassell, que organiza a comunicação em 5 perguntas: quem diz, o que, por qual meio, para quem e com que efeito. Esse modelo destaca os principais elementos do processo comunicativo. Outro modelo importante é o modelo de Shannon e Weaver, desenvolvido inicialmente para a engenharia da comunicação. Ele enfatiza o fluxo da informação entre emissor e receptor, incluindo elementos como canal, codificação, decodificação e ruído. Esse modelo contribuiu para entender problemas técnicos e semânticos na transmissão de mensagens. Há também modelos mais recentes que incorporam a participação ativa do receptor, reconhecendo que o público interpreta as mensagens de acordo com seu contexto social e cultural. Agora vamos falar sobre os métodos utilizados nos estudos de comunicação. Os métodos são as ferramentas utilizadas pelos pesquisadores para analisar fenômenos comunicacionais. Entre os métodos mais comuns estão a análise de conteúdo, que examina mensagens presentes em jornais, programas de televisão ou redes sociais. As pesquisas de audiência, que investigam hábitos de consumo de mídia, entrevistas e questionários, e estudos etnográficos, que observam práticas culturais relacionadas à comunicação. Com o avanço das tecnologias digitais, também surgiram métodos baseados em análise de dados e monitoramento de redes sociais, permitindo compreender fluxos de informação em ambientes digitais. Por fim, precisamos entender os meios de comunicação. Os meios correspondem às tecnologias e plataformas utilizadas para transmitir mensagens ao público. Tradicionalmente, os meios de comunicação de massa incluem imprensa, rádio, televisão e cinema. Esses meios foram responsáveis pela formação do sistema de comunicação de massa no século XX. Com o avanço da internet, surgiram os meios digitais, como portais de notícias, redes sociais, plataformas de vídeo e serviços de streaming. Esses meios ampliaram as possibilidades de interação, permitindo que o público também produza e distribua conteúdo. Essa transformação tecnológica alterou profundamente o ecossistema da comunicação, criando novas formas de circulação da informação e novos desafios relacionados à credibilidade, velocidade de disseminação de notícias e influência social. Portanto, quando analisamos os fundamentos da comunicação de massa, precisamos compreender como conceitos, teorias, objetivos, modelos, métodos e meios se articulam para explicar o funcionamento do sistema comunicacional. Esse conjunto de ferramentas teóricas permite interpretar como a informação circula na sociedade e como os meios de comunicação influenciam a formação da opinião pública. A cultura da convergência é um conceito central para compreender a comunicação contemporânea, especialmente no contexto das mídias digitais e da transformação tecnológica das últimas décadas. Esse conceito foi amplamente desenvolvido pelo pesquisador Henry Jenkins e descreve o processo pelo qual diferentes meios de comunicação, plataformas tecnológicas e formas de produção de conteúdo passam a se integrar em um mesmo ecossistema midiático. Tradicionalmente, os meios de comunicação funcionavam de maneira relativamente separada. O rádio, a televisão, os jornais e o cinema possuíam estruturas próprias de produção, distribuição e consumo de conteúdo. Cada meio operava de forma relativamente independente. Com o avanço das tecnologias digitais e da internet, essas fronteiras começaram a se dissolver, dando origem ao que chamamos de convergência midiática.
A convergência não significa apenas a fusão tecnológica de diferentes mídias em um único dispositivo, como acontece com os smartphones, que permitem acessar televisão, rádio, jornais e redes sociais em um mesmo aparelho. Mais do que isso, a convergência representa uma transformação cultural na forma como a informação é produzida, distribuída e consumida. Na cultura da convergência, o conteúdo circula por múltiplas plataformas e os usuários participam de maneira mais ativa no processo comunicacional. O público deixa de ser apenas receptor passivo e passa a atuar também como produtor, comentarista e disseminador de informações. Esse fenômeno é frequentemente associado ao conceito de cultura participativa. A cultura participativa refere-se ao envolvimento ativo dos usuários na criação, compartilhamento e modificação de conteúdos. Nas redes sociais, por exemplo, indivíduos podem comentar notícias, produzir vídeos, criar memes, compartilhar informações e até mesmo influenciar debates públicos. Essa participação altera o equilíbrio tradicional entre produtores e consumidores de mídia. Outro aspecto importante da cultura da convergência é a chamada inteligência coletiva. Esse conceito se refere à capacidade de grupos de indivíduos colaborarem na construção de conhecimento. Em ambientes digitais, diferentes pessoas podem contribuir com informações, interpretações e análises sobre determinado tema, formando um processo coletivo de produção de sentido. A convergência também está relacionada à circulação transmediática de conteúdos. Narrativas transmediáticas ocorrem quando uma história ou universo narrativo é expandido por diferentes plataformas. Um exemplo pode ser uma narrativa que começa em um filme, continua em séries, jogos digitais, redes sociais e livros, criando uma experiência integrada para o público. Outro elemento importante da cultura da convergência é a transformação do papel das empresas de mídia. As organizações tradicionais de comunicação precisam adaptar-se a um ambiente no qual a produção de conteúdo não está mais restrita a profissionais da mídia. Influenciadores digitais, criadores independentes e usuários comuns passaram a ocupar espaço relevante no ecossistema informacional. Além disso, a convergência midiática está diretamente ligada à digitalização da informação. Quando conteúdos são convertidos para formato digital, tornam-se mais fáceis de reproduzir, modificar e distribuir. Isso acelera a circulação de informações e amplia o alcance das mensagens. Entretanto, a cultura da convergência também apresenta desafios importantes. Um deles é o fenômeno da desinformação, já que a rápida circulação de conteúdos pode favorecer a propagação de informações falsas. Outro desafio envolve a concentração de poder em grandes plataformas digitais que controlam algoritmos de distribuição de conteúdo. No contexto da comunicação de massa, a cultura da convergência redefine as relações entre mídia, público e tecnologia. As audiências tornam-se mais fragmentadas e ativas, os conteúdos passam a circular em múltiplos canais, e as fronteiras entre produtores e consumidores de informação tornam-se cada vez mais fluidas. Para o concurso da Marinha, é importante compreender que a cultura da convergência representa uma mudança estrutural no sistema de comunicação contemporâneo. A banca pode cobrar a definição do conceito, sua relação com cultura participativa, inteligência coletiva e narrativas transmediáticas, além dos impactos das tecnologias digitais na produção e circulação de informações. Portanto, ao estudar cultura da convergência, é fundamental entender que não se trata apenas de tecnologia, mas de uma transformação cultural e social na forma como as pessoas produzem, compartilham e interpretam informações. Esse conceito é essencial para compreender o funcionamento da comunicação na era digital e as novas dinâmicas do ambiente midiático contemporâneo. Dentro do estudo dos fundamentos da comunicação, um conceito importante é o chamado dicionário de comunicação. Esse termo refere-se ao conjunto organizado de conceitos, termos técnicos e definições utilizados na área da comunicação social para explicar os fenômenos comunicacionais. Assim como outras áreas do conhecimento possuem vocabulário próprio, a comunicação também desenvolveu uma linguagem específica que permite descrever com precisão os processos envolvidos na produção, circulação e interpretação das mensagens. O dicionário de comunicação não é apenas uma lista de palavras.
Ele representa um instrumento teórico que organiza o campo de estudo da comunicação, permitindo que pesquisadores, profissionais da mídia e estudantes utilizem conceitos padronizados para analisar os meios de comunicação e suas dinâmicas sociais. Ao dominar esse vocabulário, torna-se possível compreender melhor as teorias da comunicação, os processos midiáticos e os impactos da mídia na sociedade. Entre os principais termos presentes no dicionário de comunicação está o conceito de mídia. A mídia corresponde ao conjunto de meios de comunicação utilizados para transmitir informações ao público. Isso inclui meios tradicionais, como rádio, televisão, jornais e revistas, bem como meios digitais, como redes sociais, plataformas de vídeo e portais de notícias. Outro termo fundamental é a audiência. A audiência corresponde ao público que recebe e consome as mensagens transmitidas pelos meios de comunicação. Nos estudos de comunicação, a audiência pode ser analisada em diferentes dimensões, como tamanho, perfil demográfico, comportamento de consumo e nível de engajamento com determinado conteúdo. Também é importante compreender o conceito de agenda midiática. A agenda midiática refere-se ao conjunto de temas e assuntos que recebem maior destaque nos meios de comunicação em determinado período. Esse conceito está diretamente relacionado à teoria da agenda setting, que explica como os meios de comunicação influenciam os temas considerados relevantes pela sociedade. Outro termo recorrente é gatekeeping. O gatekeeping refere-se ao processo de seleção e filtragem das informações que serão divulgadas pelos meios de comunicação. Jornalistas, editores e produtores de conteúdo atuam como porteiros da informação, decidindo quais acontecimentos serão transformados em notícia e quais ficarão fora da cobertura midiática. No campo da produção de conteúdo, também encontramos o conceito de framing, ou enquadramento. O enquadramento refere-se à forma como uma notícia ou mensagem é apresentada ao público. A escolha de palavras, imagens, ângulos narrativos e contextos pode influenciar a interpretação do público sobre determinado acontecimento. Outro conceito importante é o de opinião pública. A opinião pública corresponde ao conjunto de percepções, julgamentos e posições compartilhadas por grupos sociais em relação a temas de interesse coletivo. Os meios de comunicação exercem papel relevante na formação da opinião pública ao selecionar, interpretar e difundir informações. Também fazem parte do vocabulário da comunicação conceitos como propaganda, publicidade e relações públicas. A propaganda geralmente está associada à difusão de ideias políticas, ideológicas ou institucionais. A publicidade refere-se à promoção de produtos, serviços ou marcas com objetivos comerciais. Já as relações públicas envolvem estratégias de comunicação utilizadas por organizações para construir e manter sua imagem institucional perante diferentes públicos. No ambiente digital, novos termos passaram a integrar o dicionário de comunicação. Entre eles podemos citar algoritmos, que são sistemas computacionais utilizados por plataformas digitais para organizar e recomendar conteúdos aos usuários. Engajamento, que corresponde ao nível de interação do público com determinado conteúdo. E viralização, que descreve a rápida disseminação de uma informação nas redes sociais. Outro conceito importante é o de convergência midiática, que se refere à integração entre diferentes plataformas de comunicação, permitindo que conteúdos circulem por múltiplos meios e sejam consumidos em diferentes dispositivos. O domínio desses termos é fundamental para quem estuda comunicação social, pois eles formam a base conceitual utilizada para analisar os processos comunicacionais. Em provas de concursos, como o da Marinha, é comum que a banca cobre definições conceituais ou apresente situações práticas que exigem a identificação desses conceitos. Portanto, ao estudar o chamado dicionário de comunicação, o candidato deve compreender que está aprendendo a linguagem técnica do campo da comunicação. Esse vocabulário permite interpretar fenômenos midiáticos, compreender teorias da comunicação e analisar o papel dos meios de comunicação na sociedade contemporânea. Esse conjunto de conceitos funciona como uma ferramenta de análise, ajudando a organizar o pensamento crítico sobre os sistemas de mídia, os processos de produção de informação e as relações entre comunicação, cultura e sociedade. Na sequência do conteúdo, avançaremos para outro tema importante dentro dos fundamentos da comunicação:
os efeitos e os meios da comunicação de massa. Dentro do estudo dos fundamentos da comunicação, outro tema essencial é a análise dos efeitos e dos meios da comunicação de massa. Esse campo busca compreender como os meios de comunicação influenciam os indivíduos, os grupos sociais e a sociedade como um todo. Ao longo do desenvolvimento da área de comunicação social, diferentes teorias foram elaboradas para explicar a forma como as mensagens transmitidas pelos meios de comunicação podem produzir impactos cognitivos, comportamentais e culturais. Para começar, é importante compreender o que se entende por efeitos da comunicação de massa. Os efeitos correspondem às mudanças que podem ocorrer nas atitudes, percepções, opiniões ou comportamentos do público após a exposição a conteúdos midiáticos. Esses efeitos podem ser imediatos ou de longo prazo, diretos ou indiretos, individuais ou coletivos. Nas primeiras décadas do século XX, predominava a ideia de que os meios de comunicação possuíam grande poder de influência sobre o público. Essa visão está associada à chamada teoria da agulha hipodérmica ou teoria da bala mágica. Segundo essa perspectiva, as mensagens da mídia seriam capazes de atingir diretamente o público e produzir efeitos imediatos e uniformes. O público era visto como passivo e altamente suscetível à influência das mensagens. Com o avanço das pesquisas em comunicação, percebeu-se que essa visão era simplificada. Surgiram então as teorias dos efeitos limitados, que argumentam que a influência da mídia não é automática nem uniforme. Fatores sociais, culturais e psicológicos influenciam a forma como cada indivíduo interpreta e reage às mensagens. Nesse contexto, destaca-se o papel dos chamados líderes de opinião, indivíduos que influenciam a interpretação das informações dentro de determinados grupos sociais. Outro conjunto importante de teorias envolve os efeitos cognitivos da mídia. Uma das mais conhecidas é a teoria da agenda setting. De acordo com essa teoria, os meios de comunicação não determinam exatamente o que as pessoas devem pensar, mas influenciam os temas sobre os quais as pessoas pensam. Ao selecionar e destacar determinados assuntos, a mídia contribui para definir quais temas são percebidos como mais importantes pela sociedade. Relacionada a essa abordagem está a teoria do enquadramento, conhecida como framing. O enquadramento refere-se à maneira como os acontecimentos são apresentados nos meios de comunicação. A escolha de determinadas palavras, imagens e contextos pode orientar a interpretação do público sobre um determinado tema. Também é importante mencionar a teoria do cultivo, desenvolvida por George Gerber. Essa teoria analisa os efeitos de longo prazo da exposição contínua à mídia, especialmente à televisão. Segundo essa abordagem, o consumo frequente de determinados tipos de conteúdo pode influenciar a percepção que as pessoas têm da realidade social. Além dos efeitos cognitivos e perceptivos, a comunicação de massa também pode gerar efeitos comportamentais. Campanhas de saúde pública, por exemplo, podem estimular mudanças de comportamento relacionadas à prevenção de doenças. Da mesma forma, campanhas educativas podem promover conscientização sobre temas sociais e ambientais. Agora vamos analisar os meios da comunicação de massa. Os meios correspondem aos canais tecnológicos utilizados para transmitir mensagens a grandes audiências. Tradicionalmente, os principais meios de comunicação de massa incluem imprensa, rádio, televisão e cinema. Cada um desses meios possui características próprias em termos de linguagem, alcance e impacto social. A imprensa foi um dos primeiros meios de comunicação de massa a se consolidar, especialmente com a expansão dos jornais e revistas. Sua principal característica é a comunicação baseada em texto e imagem, permitindo análise mais detalhada de informações. O rádio, por sua vez, destacou-se por sua capacidade de alcançar grandes audiências de forma rápida e acessível. Sua linguagem é predominantemente sonora, o que exige estratégias específicas de comunicação, como o uso de narração, música e efeitos sonoros. A televisão combina imagem e som, tornando-se um meio altamente influente na formação de opiniões e na disseminação de conteúdos informativos e de entretenimento. Durante décadas, foi considerada o principal meio de comunicação de massa em muitas sociedades. Com o avanço das tecnologias digitais,
Surgiram novos meios de comunicação baseados na internet. Plataformas digitais, redes sociais, serviços de streaming e portais de notícias transformaram profundamente o sistema de comunicação de massa. Esses meios ampliaram a velocidade de circulação da informação e permitiram maior interação entre produtores e consumidores de conteúdo. Essa transformação levou ao surgimento de um ambiente comunicacional mais complexo, no qual diferentes meios coexistem e interagem. O público passou a consumir informações em múltiplas plataformas, muitas vezes simultaneamente. Para o concurso da Marinha, é importante compreender tanto os efeitos quanto os meios da comunicação de massa. A banca pode cobrar teorias que explicam a influência da mídia, identificar características dos diferentes meios ou analisar como os conteúdos midiáticos podem impactar a formação da opinião pública. Portanto, ao estudar esse tema, é fundamental entender que a comunicação de massa envolve tanto os canais tecnológicos utilizados para difundir mensagens quanto os efeitos sociais e culturais que essas mensagens podem produzir. Essa análise permite compreender o papel estratégico da comunicação na organização da vida social e na circulação de informações na sociedade contemporânea. Na sequência do conteúdo, avançaremos para um tema cada vez mais presente no campo da comunicação: o papel da inteligência artificial nos processos comunicacionais e na produção de conteúdos midiáticos. Outro tema cada vez mais relevante dentro dos estudos de comunicação social é a inteligência artificial. O avanço das tecnologias digitais transformou profundamente a forma como a informação é produzida, distribuída e consumida, e a inteligência artificial passou a desempenhar papel central nesse novo cenário comunicacional. De forma geral, inteligência artificial pode ser definida como o conjunto de sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Isso inclui atividades como reconhecimento de padrões, análise de dados, processamento de linguagem natural, tomada de decisão automatizada e aprendizado a partir de grandes volumes de informação. No campo da comunicação social, a inteligência artificial é utilizada principalmente para processar grandes quantidades de dados e automatizar determinadas etapas da produção e distribuição de conteúdo. Um exemplo claro disso é o uso de algoritmos em plataformas digitais para selecionar e recomendar conteúdo aos usuários. Os algoritmos são conjuntos de instruções programadas que analisam dados e tomam decisões baseadas em padrões identificados. Em redes sociais, plataformas de vídeo e serviços de streaming, algoritmos analisam o comportamento do usuário, como curtidas, comentários, tempo de visualização e histórico de navegação, para recomendar conteúdos que tenham maior probabilidade de gerar interesse. Essa personalização do conteúdo altera significativamente a dinâmica da comunicação de massa. Enquanto os meios tradicionais transmitiam a mesma mensagem para todos os públicos, os sistemas baseados em inteligência artificial permitem a criação de experiências informacionais personalizadas para cada usuário. Outro campo importante de aplicação da inteligência artificial na comunicação é o jornalismo automatizado, também chamado de jornalismo algorítmico. Nesse modelo, softwares podem produzir textos jornalísticos automaticamente a partir de bases de dados estruturadas. Notícias sobre resultados esportivos, dados financeiros ou relatórios estatísticos podem ser geradas por sistemas automatizados em poucos segundos. Além disso, a inteligência artificial também é utilizada para análise de dados em larga escala. Ferramentas de análise de redes sociais permitem identificar tendências, medir repercussão de conteúdo e mapear fluxos de informação. Isso é particularmente importante em campanhas de comunicação, marketing digital e monitoramento de opinião pública. Outro uso crescente da inteligência artificial está relacionado ao processamento de linguagem natural. Essa tecnologia permite que sistemas compreendam, interpretem e produzam linguagem humana. Ela é utilizada em assistentes virtuais, sistemas de atendimento automatizado, tradução automática e geração de conteúdo. Na área audiovisual, a inteligência artificial também tem sido aplicada em reconhecimento facial, identificação automática de imagens, transcrição de áudio e edição automatizada de vídeos. Essas ferramentas aumentam a eficiência dos processos de produção de conteúdo. Entretanto,
A utilização da inteligência artificial na comunicação também levanta desafios importantes. Um dos principais diz respeito à disseminação e desinformação. Tecnologias avançadas podem ser utilizadas para produzir conteúdos manipulados, como os chamados deepfakes, que são vídeos ou áudios falsificados capazes de simular falas e imagens de pessoas reais. Outro desafio envolve a formação das chamadas bolhas informacionais. Como os algoritmos tendem a recomendar conteúdos semelhantes aos interesses já demonstrados pelos usuários, as pessoas podem acabar expostas apenas a informações que reforçam suas próprias opiniões, reduzindo o contato com perspectivas diferentes. Também existe debate sobre a transparência dos algoritmos. Muitas plataformas digitais utilizam sistemas complexos cujo funcionamento não é totalmente público, o que levanta questionamentos sobre controle da informação, influência política e responsabilidade social das empresas de tecnologia. No campo da comunicação social, compreender o funcionamento da inteligência artificial tornou-se essencial para analisar as transformações do sistema midiático contemporâneo. A tecnologia não apenas altera os processos de produção de conteúdo, mas também redefine as relações entre mídia, público e informação. Para o concurso da Marinha, é importante compreender o conceito de inteligência artificial, suas aplicações nos meios de comunicação, o papel dos algoritmos na distribuição de conteúdo e os desafios associados à desinformação e à personalização das informações. Portanto, ao estudar inteligência artificial dentro da comunicação social, é necessário entender que essa tecnologia se tornou um elemento estruturante do ambiente informacional digital. Ela influencia o modo como as notícias circulam, como os conteúdos são selecionados e como o público interage com os meios de comunicação. Na sequência do conteúdo, avançaremos para outro tema importante relacionado ao ambiente digital: a teoria das mídias digitais, que busca compreender o funcionamento e o impacto das tecnologias digitais no sistema de comunicação contemporâneo. A teoria das mídias digitais é um campo de estudo dentro da comunicação social que busca compreender como as tecnologias digitais transformaram os processos de produção, circulação e consumo da informação na sociedade contemporânea. Com o avanço da internet, das plataformas digitais e das redes sociais, o sistema de comunicação passou por profundas mudanças, alterando as relações entre emissores, receptores e meios de comunicação. As mídias digitais diferenciam-se dos meios tradicionais de comunicação por algumas características fundamentais. Entre as principais estão a digitalização da informação, a interatividade, a convergência tecnológica, a hipertextualidade e a possibilidade de comunicação em rede. A digitalização é o processo pelo qual conteúdos como texto, imagem, áudio e vídeo são convertidos em códigos binários que podem ser armazenados, processados e transmitidos por sistemas computacionais. Esse processo permite que diferentes tipos de conteúdo sejam integrados em uma mesma plataforma tecnológica. Por exemplo, em um único dispositivo como um smartphone é possível acessar notícias escritas, assistir vídeos, ouvir podcasts e interagir em redes sociais. Outra característica central das mídias digitais é a interatividade. Nos meios tradicionais, como rádio e televisão, a comunicação ocorria predominantemente de forma unidirecional, com pouca possibilidade de resposta imediata do público. Já nas mídias digitais, os usuários podem comentar, compartilhar, produzir conteúdo e interagir diretamente com outros usuários e com produtores de informação. Isso transforma o público em participante ativo do processo comunicacional. A comunicação em rede é outro elemento fundamental. Nas mídias digitais, as informações circulam em estruturas descentralizadas formadas por redes de usuários interconectados. Diferentemente dos sistemas tradicionais de comunicação, que dependiam de grandes organizações midiáticas para difundir conteúdos, nas redes digitais qualquer indivíduo pode produzir e disseminar informações em grande escala. Também é importante destacar o conceito de hipertextualidade. O hipertexto permite que conteúdos sejam conectados por meio de links, criando estruturas de navegação não lineares. Em ambientes digitais, uma notícia pode conter links que levam a outros textos, vídeos, documentos ou bases de dados, ampliando as possibilidades de exploração da informação.
Outro conceito importante na teoria das mídias digitais é o de multimodalidade. As plataformas digitais permitem a integração de diferentes linguagens em um mesmo ambiente comunicacional, combinando texto, imagem, som, vídeo e elementos interativos. Essa integração amplia as formas de expressão e comunicação. A teoria das mídias digitais também analisa as transformações no papel do público. O usuário deixa de ser apenas consumidor de conteúdo e passa a atuar também como produtor e disseminador de informações. Esse fenômeno é frequentemente associado ao conceito de prosumidor, termo que combina as palavras produtor e consumidor. Além disso, as mídias digitais ampliaram a velocidade de circulação das informações. Notícias e conteúdos podem se espalhar globalmente em poucos minutos, o que altera o ritmo das dinâmicas informacionais e das interações sociais. No entanto, essas transformações também trazem desafios. A facilidade de publicação e compartilhamento de conteúdos pode favorecer a disseminação de desinformação. Além disso, a grande quantidade de informações disponíveis pode gerar sobrecarga informacional, dificultando a verificação da confiabilidade das fontes. Outro aspecto importante envolve o papel das plataformas digitais como intermediárias da informação. Empresas responsáveis por redes sociais, mecanismos de busca e serviços de compartilhamento de conteúdo utilizam algoritmos para organizar e priorizar informações. Esses algoritmos influenciam diretamente quais conteúdos serão mais visíveis para os usuários. A teoria das mídias digitais também está relacionada a conceitos como cultura participativa, convergência midiática e inteligência coletiva, que refletem as novas formas de interação social e produção de conhecimento em ambientes digitais. No campo da comunicação social, compreender a teoria das mídias digitais é essencial para analisar o funcionamento da comunicação no século XXI. Ela permite entender como as tecnologias digitais modificam as estruturas de poder informacional, as práticas jornalísticas, as estratégias de comunicação institucional e as formas de participação do público. Para o concurso da Marinha, é importante compreender as características fundamentais das mídias digitais, suas diferenças em relação aos meios tradicionais e seus impactos na circulação da informação e na formação da opinião pública. Assim, a teoria das mídias digitais oferece ferramentas conceituais para analisar o ambiente comunicacional contemporâneo, marcado pela integração de tecnologias, pela participação ativa dos usuários e pela circulação rápida e global das informações. Com isso, encerramos nosso primeiro bloco sobre fundamentos da comunicação, no qual estudamos os principais conceitos que estruturam a comunicação de massa. Ao longo desta aula, vimos o que é comunicação de massa, seus componentes fundamentais, os conceitos e teorias que explicam os processos comunicacionais, os modelos e métodos utilizados nos estudos da comunicação, além de temas contemporâneos como cultura da convergência, inteligência artificial e teoria das mídias digitais. Esses conteúdos formam a base teórica para compreender como a informação circula na sociedade moderna e como os meios de comunicação influenciam a construção da opinião pública, das narrativas sociais e da cultura contemporânea. Revisem bem esses conceitos, porque eles são frequentemente cobrados em provas de comunicação social e servem de fundamento para diversos outros temas do edital. Na próxima aula continuaremos avançando no conteúdo da disciplina, aprofundando novos tópicos importantes para sua preparação para o concurso da Marinha. Sigam firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.